Olá, queridos, bem-vindos todos aqui, mais uma vez aqui, para falarmos um pouco mais sobre o reino de Deus, a palavra do Senhor. E hoje nós queremos falar um pouco daquilo que Deus está nos movimentando para o mês de março. E nós estamos começando uma série de palavras sobre ide, né, que é baseado lá em Mateus 28, quando Jesus diz: ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essas foram as últimas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus antes dele subir aos céus, e na realidade ele disse que antes disso ele falou sobre autoridade, né? Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de portanto. Né? Então nós estamos, na realidade, carregando, né? Aliás, o significado da palavra ide significa carregar, transportar e transferir, porque o nosso Senhor Jesus conquistou a autoridade, ele entregou essa autoridade para a igreja, né? E a igreja são pessoas, né? Nós, corpo de Cristo Jesus, devemos carregar, temos essa autoridade nos céus e na terra e devemos levá-la, né? Declarando o poder do nome de Jesus sobre enfermidades, sobre demônios, sobre todo pecado, sobre todo mal. Nós cremos nisso, né? A Bíblia nos diz que nós não precisamos mais sermos escravos do pecado, né? Mas fomos libertos pelo nome do Senhor Jesus, por aquilo que ele conquistou para nós. Então, nós estaremos ministrando sobre isso e aproveitando o nome ide, né, a palavra ide, nós estamos dividindo em três outras palavras, que é I de igreja, D de discipulado e E de evangelização ou evangelismo, né, que são pilares do cristianismo. E nós começamos já a falar sobre igreja, né, e eu queria dizer a vocês que, inclusive, tudo isso também terá uma base, né, aliás, nosso próximo uh, domingo que nós estaremos ministrando, nós iremos falar baseado no capítulo 2 do livro de Atos, quando nós vemos como que iniciou a igreja, a fundação da igreja, os pilares desse início, né? E nós queremos voltar a essa essência, né? E dentro desses pilares, a palavra de Deus fala lá em Atos 2 que existiam 4 pilares. Doutrina, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses 4 pilares nós iremos estar ministrando sobre eles. Eu quero já começar falando um pouco sobre a doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? Naquela época não havia ainda o Novo Testamento, e a doutrina dos apóstolos acabou sendo parte, né, o fundamento dessa construção do Novo Testamento. Então, em resumo, a doutrina dos apóstolos fala sobre conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Eles transcreveram a verdade daquilo que eles receberam do próprio Senhor Jesus e transcreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para chegar até nós. Então, nós queremos voltar à palavra, à essência da palavra, ao ensino da palavra. Aliás, a palavra doutrina, lá no original, ela significa didaquê, né? Da onde vem a palavra didática ou ensino. Né? Então, nós queremos realmente focar nisso. É um fundamento, é um ensino da palavra. Por isso, em nossa igreja, nós temos, assim que a pessoa chega na igreja, nós temos o Instituto de Vencedores. Logo depois, nós temos o Cefap, uma formação mais profunda. E logo após, e para todos também, nós temos ainda o Seminário Logos, né, que é um aprofundamento maior, contínuo e permanente da palavra de Deus. E sempre em nossos cultos nós também fazemos muito a palavra, né, a hora da ministração da palavra, ou a ministração da pregação é em cima da palavra, muita palavra de Deus, ou seja, o ensino, né, o que lá no início seria a doutrina dos apóstolos, que significa a formação na palavra. Nós vemos depois a comunhão. Né? A comunhão significa relacionamento entre pessoas. É impossível você viver sozinho nessa terra. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Não é bom que o homem esteja só. Não, a Bíblia fala em Eclesiastes, é melhor serem dois do que um. A Bíblia fala para a gente não deixar de se congregar. A Bíblia fala para a gente encorajar um ao outro. Ou seja, está falando de relacionamento. O homem não foi criado para viver sozinho. O homem foi criado para se relacionar. Nós temos sentidos, né? Nós sentimos o cheiro um do outro, nós vemos um ao outro, nós ouvimos, nós falamos, né? Enfim, são sentidos também para nos relacionar uns com os outros, e Deus nos criou para essa comunhão, acima de tudo uma comunhão com Ele, mas também uma comunhão entre pessoas, especialmente a família de Deus, porque esse foi o projeto original de Deus, continua sendo, né? De um projeto da gente realmente estar se relacionando como uma grande
família, e a Bíblia chama família de Deus. Né? Fala sobre o partir do pão, a Santa Ceia, mas não é só a Santa Ceia, fala do partir do pão, que é você sentar junto à mesa, é você não apenas ficar numa comunhão ali, talvez apenas aos domingos ou apenas em dias de cultos, mas é realmente se relacionar, ou seja, é um aprofundamento nesse relacionamento. E sim, é voltar à verdade, à lembrança, né, quando a gente faz a ceia da conquista do Senhor Jesus, ou seja, a essência do Evangelho, a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus deve ser sempre lembrada, adorada e celebrada. Né? E por fim, as orações. Né? Algo que parece muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Né? As orações que muitas vezes a gente não tem a rotina, né? A busca, a intensidade, né, das orações, e é interessante que falar orações é porque não há só um tipo de oração, né? São diversos tipos de orações. O Senhor Jesus nos deu uma base, que é a oração do Pai Nosso. Ali a gente encontra diversos tipos, né, de orações, áreas que a gente pode ter, inclusive Pai Nosso já começa falando sobre uma novidade para o judeu, né, um relacionamento íntimo e pessoal com o Elohim, Elohim, né, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Como pode chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai? Né? Então Jesus ali já nos ensina a ter uma intimidade num momento de oração, numa devocional, e ele não fala que é Pai meu apenas, ou seja, ele fala de Pai nosso. Ali ele já acrescenta para nós a questão do relacionamento, da família de Deus, enfim, das orações também em conjunto com toda a igreja. E aí vai. Então, eu queria desafiar você a estar conosco, né, bebendo dessa fonte da palavra de Deus, dessa revelação, né, e, acima disso tudo, né, colocando em prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Então, convido você a estar conosco, mergulhando nesses dias, onde nós estaremos realmente ouvindo essa direção de Deus e criando ferramentas, né? Tendo ferramentas e também recebendo da unção, né? Porque a Bíblia diz que ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, convido você a se unir a nós nesse mês de março, dentro dessa série de palavras, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, e eu tenho certeza que Deus estará nos conduzindo a dias incríveis, onde muita gente será impactada pelo poder de Deus através da essência, né, da essência da igreja, da base da igreja, dos fundamentos, dos pilares da igreja do Senhor Jesus. Shalom de Deus para a sua vida, a paz do Senhor Jesus seja sobre você, que você tenha aí um excelente dia na presença e na paz do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo com alguém, ou comentar, curtir, e se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber mais vídeos como esse. Deus te abençoe.